Olhei para as minhas anotações e não gostei delas. Eu tinha passado 3 dias na US Robots e poderia muito bem tê-los passado em casa com a enciclopédia telúrica. Susan Calvin havia nascido no ano de 1982, disseram-me, o que queria dizer que ela tinha 75 anos agora. Todos sabiam disso. De forma mais do que apropriada, a US Robots and Mechanical Man Incorporation também tinha 75 anos, uma vez que fora no nascimento da Dra. Calvin que Lawrence Robertson conseguira os documentos de construção do que viria a ser o mais estranho gigante industrial da história da humanidade. Bom, todos sabiam disso também. E assim começa Eu, Robô, livro de Isaac Asimov. Eu sou Andréia de Oliveira. Eu sou Gabi Ideali. E este é o Livros em Cartão. Hoje é dia de fazer um mergulho que André e eu estamos querendo dar um bom tempo. Porque as duas gostamos desse assunto. Andréa trabalha, não basta gostar, ela trabalha com esse assunto. Então hoje temos uma especialista entre nós, pessoal. Não. Bom, acho que todo mundo tá vendo, né, esse tema aqui com o Isaac Asimov, né, falar sobre robôs e falar sobre inteligências artificiais e tudo mais. Acho que é o assunto do momento, né? É a coqueluche do momento, como se diria lá nos anos 80. Coqueluche do momento. Coqueluche do momento. Por que a gente trouxe o Eu, Robô? Primeiro porque, depois a gente vai comentar um pouco mais, mas existem algumas coisas que saem da literatura para a vida prática. E, por exemplo, as leis da robótica... É um exemplo. É um grande exemplo que saiu dos livros de ficção, e nesse caso específico de ficção científica, para a vida prática, né? As leis da robótica, é claro que hoje não é só aquilo, mas durante um tempo se falou em robótica porque Isaac Asimov usou esse termo, né? Para a gente começar a entrar nesse assunto, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho de quem é esse cara, por que ele é tão festejado. Esse polêmico cara. Por que essa geração dele é tão festejada, né? E quando a gente começa a ter alguma nuance ali de robô, né? Porque se a gente pensar em robô como construtos que imitam, né, o robô androide, né, que imitam um ser humano, a gente vai voltar lá nos golems, a gente vai voltar lá no Hefestos, a gente vai voltar muito na mitologia já, né? Mas com esse termo de robô, ele vem um pouco mais tarde. Mas antes da gente falar sobre essas coisas, eu acho importante a gente falar um pouquinho da vida do Asimov, né? E nunca perder de vista que o romance O Robô foi publicado o romance. Essa coletânea de contos O Robô foi publicada em 1950. Com todos os contos que o Asimov tinha feito de 42 a 49. É incrível pensar isso, porque é muito distante. Eu acho que muito distante não temporalmente, mas o salto é muito grande, porque na década de 50 não existia computador como a gente pensa hoje. Então, ter a visão que ele tinha é interessante, porque ele consegue projetar sem virar patético, porque imagina o mundo que se tinha nos anos 50 é totalmente diferente do que a gente tem hoje. O computador que se tinha, o trambolho que ele era, e hoje em dia nós temos os celulares que a gente tem, é inacreditável o salto que a gente deu. E não fizemos 100 anos dos anos 50 ainda. Então, quer dizer, talvez a ideia de que os celulares vão cada vez ficar mais finos, mais compactos, talvez. E como que esse cara, né? Quem é esse cara? Qual é a formação dele? Como que ele chegou nisso tudo,
né? Eu acho que a gente tem que começar daí, nesse caso específico do Asimov, porque o Asimov, ele era um cientista. Uhum. Diferente de todos os outros autores que vieram antes. Quando a gente pensa, por exemplo, na Máquina do Tempo, que a gente já fez o programa aqui, há uma máquina para viajar no tempo. Mas ele não explica como é feita, o que faz. É ficção científica? Uhum. Mas ela utiliza de uma pseudociência, ela utiliza de uma máquina. Ela que ninguém usa sabe uma como premissa Isso. dita científica, ou que tem bases aparentes na Isso. ciência, para justificar a narrativa fictícia dela. É isso. Isso. E aí, essa premissa, ela tem que fazer a história andar. No caso da Máquina do Tempo, tudo se dá por conta da construção da máquina. Então, ela tem que fazer a história andar. Quando chegam esses caras que são chamados os grandes da ficção científica, que é o Isaac Asimov, quando chegam esses caras são cientistas de fato, né? Tanto que ele era chamado de o bom doutor. Então, só para a gente entender um pouquinho a biografia do Asimov, o Asimov, ele é russo, né? Não tem esse nome à toa, né? Ele nasceu em 1920, então ele é de 20, né? 1920. Ele nasceu lá em Petrovich, na Rússia. Ele era filho de um comerciante com uma dona de casa, né? Então, só que ele, da Rússia, não lembra de nada, porque ele mudou para os Estados Unidos com 3 anos e foi morar no Brooklyn, né? Já se naturalizou com 8 anos, então em 1928 ele já era cidadão americano. Então, por mais que ele tenha nascido na Rússia, ele já era dado como cidadão americano. E aí começa, né? Porque ele gostava de escrever histórias. Então, ali com os 14 anos, ele já publica a sua primeira história num jornal do colégio, que já era uma história também de ciência e de ficção e tudo mais. Aí, a parte acadêmica dele começa em 1939, quando ele se gradua em Química pela Universidade de Colômbia. Depois disso, ele faz o doutorado, em 48, ele conclui o doutorado em Bioquímica, também na Colômbia. Aí, em 58, ele fala assim, deixa dessa porra. Ele ficou 10 anos na universidade, na academia, e aí ele larga tudo para ser escritor. A gente tem um cara que viveu toda a vida dele acadêmica, aí ele larga tudo em 58 e vai se dedicar a escrever. Contam que ele tem mais de 500 obras, entre contos, romances e ensaios e divulgação científica. Então, Nossa, assim, bastante. Né? Ele escreveu muito. Para além do que ele escreveu à academia, ele escreveu muita ficção, né? Muita história inventada, digamos assim. Sim. E aí tem algumas curiosidades, né? Tipo, ele foi membro da Baker Street Irregulars, que era uma das mais importantes sociedades literárias sobre Sherlock Holmes. Ah, que interessante. Ele foi amigo do Gene Roddenberry, que é o criador de Star Trek. Olha só. Eles eram amigos. Por que será, né? Por que será? Aí, né, assim, se a gente for pensar até na forma como Star Trek trabalha com a ficção científica. E aí o Asimov falece decorrência do HIV, né, que ele acabou contraindo por conta de uma transfusão de sangue que ele fez quando ele teve uma operação. Ele fez uma operação cardíaca e nessa transfusão ele acabou contraindo HIV. Nossa, hein? Então ele acabou falecendo de HIV, né? E também, na época, dizem que sofreu muito preconceito, né? Porque ele falece ali em 92, se não me engano. E imagina, né? O auge da AIDS, né? Tipo, o ápice da... Então, do desconhecimento e também da epidemia, vamos dizer. Da epidemia e da ignorância. E da ignorância. Mas mais triste, eu não sabia que o Asimov tinha morrido por HIV. Quer dizer, em decorrência, na verdade, né? Decorrência, dos efeitos aí. Para além disso, né? Então, esse homem que era um doutor ali em bioquímica, como que ele vai parar ali na ficção especulativa, na ficção científica, né? Assim como, e com esse prestígio, né? Porque o Asimov, ele tá entre os chamados 3 grandes, né? Que é o Robert A. Heinlein, que fez Tropas Estelares, para quem não lembra. O Arthur C. Clarke, do 2001, Uma Odisseia no Espaço.
E aí, tem uma coisa que é muito curiosa do Asimov e do Arthur C. Clarke, eles eram amigos, né? E aí diz que eles estavam num táxi e que sempre perguntavam assim para ambos em entrevistas: quem você acha que é o maior escritor de ficção científica? Aí eles decidiram fazer o tratado Clarke Asimov, que era o quê? Que quando perguntassem para o Asimov, ele diria que era o Arthur C. Clarke e deixaria o segundo lugar para ele. E que quando fossem perguntar pro Clarke, que ele lá, Clarke falava, é o Asimov, mas o segundo lugar é meu. Então... Sensacional. As primeiras histórias do Isaac Asimov, assim como as da Ursula Le Guin, elas foram publicadas na revista Amazing Stories, que foi criada pelo Hugo Gernsback, que é o cara que eu falei, que é o do prêmio Hugo. Toda vez que a gente fala assim, fulano ganhou o prêmio Hugo, é por conta do cara que criou a Amazing Stories, né? E foi esse cara que ele que cunhou a palavra ficção científica. E ele depois falou, putz, é que ficção científica ela é sonora, né? Ficção especulativa não tem tanto apelo, né? Não tem apelo, não tem marketing. Não tem marketing, mas ele disse que ficção especulativa seria melhor, né, que ficção científica. Claro, as obras mais famosas do Asimov, assim, são as séries de robôs, né, entre romances e contos, e Fundação, que está com uma série aí adaptada pela Apple, né? Acho que são as grandes obras do Asimov. Acredito que mais Fundação, inclusive, que as histórias de robô. Você chegou a assistir? Não. Você chegou a ler? Li. A Fundação eu li os 3 primeiros volumes, porque tem mais. Mas eu li a primeira trilogia de Fundação e eu gosto muito. Eu tenho muita vontade de ler. Então, eu gosto muito. Eu li as 3, mas não assisti ainda a série. Porque eu gosto muito, como eu disse, de Fundação. Sei como. E eu acho que o Asimov, ele entra num tipo de autor que é muito... que ele é um autor das ideias, ele é um autor dos problemas, ele é um autor das teorias, então é muito difícil você transpor isso. Uhum. Bom, haja visto ao filme que a gente vai se referir hoje. Exato. Quem assistiu a Fundação e leu Fundação, digam pra gente o que achou. Fala, Andréia, vale a pena, vai lá assistir. Mas eu, assim, tenho muitos pés atrás com adaptações do Asimov, né? Porque as 2 que eu assisti, nenhuma delas eu gostei. Que foi O Homem Bicentenário e o Eu, Robô. É que eu tenho uma memória bem antiga de Homem Bicentenário. Quando eu era criança, assim, meu pai gostava de assistir e tal. Então, porque é Robbie Williams, né? O Homem Bicentenário, o que ele faz? Ele troca o amor pela humanidade desse robô pelo amor a uma mulher no filme. Isso. Né? Chris Columbus, né? Filme pra toda a família, aquela coisa. O conto não é assim. O filme, eu não desgosto do filme. É um conto, então? É um conto. Eu não desgosto do filme, mas ele não é uma história do Asimov. Tem algumas coisas lá. É como o Eu, Robô. Ele não é uma história do Asimov, mas tem algumas premissas da obra do Asimov. É isso que eu ia falar. Até lembra um conto ou outro dos que a gente lê nesse livro, né? Tem algumas referências, assim. Isso, é isso. Quando o robô se mescla naquele monte que tem. Por exemplo, lembra assim, vagamente, eu digo muito vagamente, porque, enfim. Mas eu acho que antes da gente começar a falar dos robôs e da genialidade do Asimov e de tudo mais, programa passado a gente falou a respeito de Romeu e Julieta, não foi? Foi. E aí eu fiz uma frase que ela não sai mais da minha cabeça, que é não sobra nenhum. Pois é. Porque seria muito hipócrita, sei lá, e desonesto da nossa parte, se por mais que a gente estivesse fazendo um programa inteiro sobre uma obra de um autor que tem, sim, uma contribuição gigante nesse gênero, se a gente não falasse um pouco sobre algumas questões que envolvem o Isaac Asimov em termos de misoginia e racismo. Uhum. Muita gente vai falar assim, mas é um homem de 1920.
Mas ele morreu em 1992. Mas na época dele, bom, eu vou contar aqui uma anedota que é conhecida, né? O Isaac Asimov, assim como todos os amigos dele, o Arthur C. Clarke, iam em convenções de ficção científica. As convenções de ficção científica, elas são muito comuns, elas eram muito comuns nos Estados Unidos. E os autores tinham painéis, né? Igual hoje. Você vai numa CCXP, tem lá a galera lá com sentada John Romita falando e tomando conta do meu coração, por exemplo, John Romita Jr., né? O Romitinha lá sentado tomando conta do meu coração e falando a respeito do Homem-Aranha. Olha só que beleza. Fizeram um painel, certa vez, para que o Asimov explicasse como beliscar bundas de mulheres de forma elegante. Eu não estou exagerando. Aconteceu isso mesmo. Ele teve que dar uma palestra sobre como invadir a esse ponto. Eu não sei nem como falar isso. E dizem que ele fazia isso mesmo, que ele era extremamente misógino, que ele era um abusador de fato, né? Enfim, e aí, quando a gente começa a pensar nisso, quando a gente vai ler, por exemplo, quando eu li a primeira vez o Eu, Robô, eu não sabia dessas histórias. E aí, eu via, por exemplo, a forma como ele falava da Susan Calvin e falava das outras mulheres nos contos dele, e eu olhava aquilo e eu falava assim, é um homem da sua época. E aí, depois que você sabe dessas coisas, aí você fala, mas não era tão assim, né? Não era só isso, né? É muito difícil. Aí a gente entra de novo naquela coisa da obra, da biografia, do autor e tudo mais. Ninguém aqui está negando a grandiosidade de Asimov, veja bem. Não é isso que nós estamos fazendo. Eu acho que tem posturas que extrapolam. É porque o que se diz sempre é mas ele era um homem do seu tempo. Isso. Mas eu acho que existem posturas que extrapolam isso, né? Extrapolam essa passação de pano que as pessoas podem fazer. Porque, gente, um homem, sinceramente, um senhor, vamos combinar? Sentar numa dessas convenções pra falar como beliscar a bunda de mulher. Quando eu escuto essas coisas, por exemplo, as pessoas falam assim, mas isso é porque é no tempo dele. Eu falava, tá, meu amigo, mas assim, em que tempo era normal você beliscar a bunda de alguém? Isso, assim, então, é isso que eu tô dizendo. Isso extrapola, vai pra além mesmo mas no tempo dele as pessoas diziam, gente, as pessoas estavam erradas. Desse jeito. E possivelmente era ridículo, eu acho. Ainda assim, não é possível. Entende? Não é possível. Entende? É até ridículo, eu acho. Não é? E aí, pra piorar, quando o Samuel Delany ganhou, que é um homem preto que faz ficção científica, ganhou o prêmio Hugo, e aí o Asimov fez piadas racistas, assim, absurdamente, assim. Então, assim... Então, de novo, gente, né? É muito complexo. Eu acho que a gente sempre vai entrar nessa discussão da obra, do autor, da biografia e enfim, difícil, assim. Então, eu não sei, eu fico pensando, por exemplo, um autor como Asimov, você, quando pega um livro dele e lê, ele se foca... A gente já vai entrar, né, sobre o livro, mas eu vou fazer esse adendo aqui antes, porque quando você lê ele, a temática dele, ele dá pouca abertura e margem para algumas coisas tão grotescas, eu acho, né? Mas ainda assim escapa, né? Eu acho que ainda assim a gente consegue... Porque você fala assim, eu tô dizendo isso porque as pessoas dizem, mas um autor de ficção científica, você não vai perceber que ele tá sendo, sei lá, racista, a não ser que ele seja tão diretamente, ou misógino, tão diretamente misógino. Mas na obra do Asimov, você percebe isso por outras nuances, eu acho. Não é? É curioso isso, porque ele de fato tá falando de ficção científica, a gente já vai dar quais são as características desses contos,
Mas ele, de fato, se foca na questão ali, no fio da meada da ficção científica mesmo. Não existe muita... As personagens não têm essa profundidade de questões. Não. Mas ainda assim escapa. Eu acho que escapa. A misoginia dele tá ali. Escapa. Eu acho que tá ali. Escapa. Eu não sei se eu tenho um apuro de olhar tão grande pra questão racial, mas a misógina eu acho bem... Sim. A gente acaba... percebendo, eu acho. Não sei. Percebendo. E a gente quis fazer esse adendo, por quê? Porque, como eu disse, não é a coisa mais agradável, né, assim, a gente falar. Eu acho que é até complexo, porque a gente sabe que isso não apaga a importância que ele tem para o gênero. Mas também não falar, eu acho hipócrita. Enfim, acho que algumas coisas têm que ser ditas. Claro. É o que a gente sempre fala, toda vez que a gente vai falar dessas coisas, que a gente fala do Monteiro Lobato, né? Não dá pra dizer que o cara não era um gênio, mas era racista, eugenista. E aqui cai na mesma coisa, no final das contas. Acho que é isso, né? E pra gente já pular esse assunto, enfim, e ir pro Eu, Robô, pra séries de robô, e como é que começa esse negócio de robô? Essa ideia, né, de fabricar um ser humanoide, né, isso é muito anterior aos robôs do Asimov, muito anterior, né. Então, a gente pega o Talo, que foi feito pelo Hefestos, na mitologia grega, o Golem, que é associado à mística judaica, mas quando que a gente usa o termo robô, de fato? Robô, na verdade, ele é usado pela primeira vez numa história, numa peça de teatro do Karel Čapek, chamada RUR, né? Que em português ficou A Fábrica de Robôs, que seria Rossum's Universal Robots, né? O RUR, mas que pra gente ficou como A Fábrica de Robôs, né? O termo robô, ele vem de uma palavra tcheca, Olha que é só. robota, e que, na verdade, a gente pode traduzir como aquele que serve ou escravo. Ah, é? Chocada. E aí, Meu Deus, que... nesse drama do Karel Čapek, esses autômatos, né, esses seres que eram criados, esses robôs, eles eram criados a partir de um protoplasma, então, na verdade, não era mecânico, não era... Né, então, ele era mais próximo do Philip K. Dick do que do Asimov. Uma matéria orgânica. Assim. Era orgânico, era biológico. Como os replicantes. Sei. Do Blade Runner. Do Blade né? Runner. É mais nesse sentido, né? E muito diferente das caixas piscantes lá do Asimov. Né? Mas isso já diz muito. Eu acho que diz muito até sobre a tal das leis da robótica. Porque ele não é criado para ele ter uma vida dele, né? Ele é criado para servir, em teoria. Então, mas é mais que isso. Porque essa peça, os autônomos se rebelam. E aí a gente entra no que o Asimov chamava de complexo de Frankenstein. Mas, Andréia, desculpa te cortar. Essa peça ela é de que ano, você sabe? Ou mais ou menos de que momento, assim? Ela é antigona? Ela é... 1920. Sabe o que me lembra? Eu fiquei te ouvindo, me lembrei daquele Metrópole. A Maria. Porque Metrópolis é por aí também, não é não? É isso, é. E aí o Asimov falava que isso era um problema, porque todas as histórias em que você tinha um ser humanoide ou um ser, qualquer coisa assim do gênero, que ele se revoltava contra seu criador. Então você precisa ter mecanismos para conter essa ferramenta. Porque aí é que tá. Como que a gente vai encarar esses robôs? E eu acho que é essa a beleza dessas obras do Asimov,
que tudo gira em torno das 3 leis da robótica e todas os possíveis problemas, tanto de ordem, no caso do Eu, Robô, mais de ordem prática, e em outros livros mais de ordem filosófica, como que a gente encara esses robôs? São seres animados? São seres que pensam de verdade, que não pensam? Como que a gente encara? A solução que ele dá é que todos os robôs do Asimov, a gente depois vai ver que nem todos, mas que a ideia é que todos os robôs dele fossem dotados do cérebro positrônico. O cérebro positrônico, né, eles são criados a partir dos pósitrons. Os pósitrons, assim, muito na superfície, porque eu não sou química, nem eu. Enfim, até tenho amigos que são, mas não gosto. Exato. O que a gente achou é que eles são partículas que têm a mesma massa de elétron, porém possuem carga positiva. Foi descoberto em 1934 pelos químicos Irene Curie, a filha da Marie Curie, e do Frederic Joliot, ou Joliot, ou qualquer coisa do gênero. Não sei o nome do cara. Mas é isso. Ele achou bonito o nome. É um nome bonito mesmo. Né? E aí ele falou... E o que era esse cérebro positrônico, né? Era uma esfera de vidro que no seu interior ele tinha uma massa esponjosa de platina e irídio. Era isso. Era essa a explicação que ele dava. Como que funcionava? Ele emulava as habilidades cognitivas dos seres humanos a partir da produção e eliminação de pósitrons. Por isso que ele usa o pósitron, né? O que isso quer dizer? Não sabemos. Não sabemos. E talvez não queira dizer muita coisa, né? Mas... eu também acredito que não queira dizer muita coisa. Eu tava até falando pra Andréia, porque a gente conversa um pouquinho antes de gravar, e eu tava contando pra ela que a impressão que dá... Aliás, gostaria de saber de quem tá nos ouvindo se teve essa mesma impressão que a minha. Quando eu li, me dá aquela impressão do tipo, daquelas séries que a gente assistia nos anos 90... e 80, 90 filmes do tipo Alien, o Oitavo Passageiro, que você tem aquela mesa cheia de botões coloridos e que as pessoas ficam clicando e não quer dizer nada e ficam, a nave vai virar, a nave vai cair de ponta cabeça, não... E você fica, gente, você tem nítida certeza de que aquilo não faz sentido absolutamente nenhum. Aquelas pessoas, de fato, também sabem que elas estão atuando. E você continua assistindo só por uma questão, sei lá, talvez estética, talvez de inércia, talvez porque você tá entretido. Eu acho que o Asimov me dá um pouco essa impressão, sabia? De que ele junta um monte de coisa nada a ver, assim, você fica lendo, assim, você fala, tá bom, vamos fingir. Porque, desculpa, não tô aqui desmerecendo Isaac Asimov. Quem sou eu para desmerecer Isaac Asimov? Mas... Então, mas aí eu acho que por conta dessa coisa da escrita acadêmica, o Asimov escreve como um acadêmico. Pode ser. Não é? Pode ser uma escrita meio fria. Não sei explicar, assim. A narrativa dele, ele é muito esperto, porque ele usa diálogo. E o diálogo te prende, né? Mas a narrativa em si, ela não é uma narrativa cheia de metáforas e nuances. Ela não é. Ela não é. Eu acho que, como eu disse, ele é um excelente ensaísta. Entende? Isso, é um ensaísta. Acho que é uma boa classificação. Porque para ser ensaísta também tem que escrever bem. Sim. E aqui ninguém tá dizendo que o Asimov é um estilo. É um estilo, eu acho. Né? Eu acho que é um estilo. Mas, assim, quando a gente entende o background dele acadêmico e como ele tá lidando com algo que ele quer de fato, né, que essa ficção ela tenha um ar de real, a impressão que eu tenho é que ele está escrevendo sempre um ensaio. Tem a profundidade psicológica. Isso. Os personagens dele são extremamente rasos, né? A Susan Calvin tem a profundidade de um pires. Exato. Né, assim. E aí eu sempre achei que era
porque um homem dos anos 50 não vai saber escrever uma personagem feminina. E assim, eu acho que é curioso, porque ao mesmo tempo que ele tenta ser real, ele se afasta. Eu acho que tentando esse tipo de abordagem afasta, porque existem momentos, estava conversando com o André e estava dizendo isso. Existem momentos que as personagens dizem coisas assim: vou pedir demissão. E, gente, eles estão em Marte, entendeu? Não existe ninguém que estaria em Marte. Tipo, eu li, eu começava a rir. Porque eu falava, gente, não, entendeu? A ponto de morrer. Exato, a ponto de morrer. São situações, assim, extremas, de muita... de perigo de mesmo morrer. E são pessoas geniais, assim, são os grandes bambambãs em robótica. Um cara bambambã em robótica, ele jamais teria um diálogo... Alien, o oitavo passageiro, de novo, Não. né? Ele jamais teria Então, mas o Alien, as personagens do Alien são simplesmente carregadores de qualquer coisa. Eles não são os puta cientistas da US Robots, exato. Entendeu? Eles não falariam, se tudo der errado, vou pedir demissão. Não, se tudo der errado, você vai morrer. Vai morrer! Em Marte, entendeu? Você não tá, não é, entendeu? Você não está em posição de querer nada, meu amigo. Exato, não é isso que vai estar te preocupando se você estiver nessa situação, entendeu? E aí eu começava a rir muito. Eu li, eu começava a falar, senhor, parece que eu tô vendo um filme, sei lá, sabe? Desses que você quer se entreter no Sessão da Tarde. E aí eu acho que a história do homem do seu tempo, acho que cabe nesse caso. Quando eu leio Asimov, eu sempre penso em um homem que está escrevendo na década de 50. E que ele vai ter bem aquela carona do Star Trek mesmo. Assim, tipo... Então o que me incomoda mais... é a profundidade. Bom, eu já falei aqui inúmeras vezes que eu sou a pessoa que eu sou character drive. Me dá um personagem bom que eu vou com ele pra onde você quiser, entendeu? Aqui a gente não tem isso. Tanto que para ele distinguir algumas personagens, porque sempre tem por exemplo, Powell, que o cara que ele é sempre... cabeça fria e, né? Mais racional. E tem o Donovan, assim, que é um estourado. Bravinho. Então, assim, é o máximo de nuance que ele dá na personagem. E, tipo... E aí, pra ele mostrar isso, ele fala assim, porque o Donovan pegou e gritou. Ou então o Donovan pegou jogou alguma coisa. Então, ele tem esses rompantes pra dizer que um é o cérebro e o outro é mais emoção e tal. A Susan Calvin não é uma mulher, ela é um robô, né? Assim, a Susan Calvin, ela não é uma mulher. Assim, E ele até ridiculariza ela. Eu acho que ele ridiculariza. Porque muita gente fala assim, mas ela é uma personagem feminina. Mas ela não é uma mulher, ela é um robô. Como ele quer que ela já esteja numa posição de poder, então ele coloca ela já uma senhora de 40 anos. Isso. E chamam ela de velha lá no momento. Isso, no começo. De 40 anos. Que ótimo. E eles dão as referências de tempo, não é? Isso. E aí você faz lá os cálculos, você vê que na verdade já tem, sei lá, quase 50 anos. Isso. E aí é sempre nessa chave da velhota, né? Quando as pessoas estão longe dela, pra falar dela. Aquela da leitura do pensamento. Isso, é exatamente dessa que eu tô lembrando. A gente vai passar pelos contos. E vai poder conversar. E aí a gente conversa um pouco melhor. Mas tem isso, ele não tem uma profundidade de personagens. Tá, Andréia, mas então, por que você sempre tá aí falando que o cara é tão bom? Porque... ele te propõe um problema e a partir do que ele criou, e isso ninguém pode tirar dele, que são as 3 leis da robótica, ele consegue contornar esse problema. Todas essas histórias que estão aqui no Eu, Robô, elas circulam, menos acho que a última, mas todas elas acabam circulando em torno das 3 leis da robótica. E quais são as 3 leis da robótica, Gabi? Primeira lei, que um robô não pode ferir um humano, ou
por inação, permitir que um humano se fira. Nesse primeiro caso dessa primeira lei aqui, o robô ele não pode matar. Aí a gente já acaba com o complexo de Frankenstein, né? Já de cara. Um robô não pode matar um ser humano. Ou, por inação, permitir que um humano se mate. Uhum. Então, ele tá vendo um humano tentando cometer suicídio. Ele vai lá e puxa esse humano. Exato. Ele não pode deixar. Aí, a segunda lei. Um robô deve obedecer todas as ordens dadas por um humano, exceto se tais ordens entrarem em conflito com a primeira lei. Por exemplo, mate fulano. Uhum. Então, robô, mata fulano lá. Ele não pode. Por quê? Porque ele tem que obedecer todas as ordens. Mas elas não podem contrariar a primeira lei. Isso. Então, se é matar um ser humano, não pode. O fulano vai se matar. Não vá lá resgatá-lo. Também não pode. Não pode. E a terceira lei... Um robô deve proteger sua própria existência, a não ser que tal proteção entre em conflito com a primeira e segunda leis. Então, por exemplo, eu não quero me quebrar. Mas, para isso acontecer, eu vou ter que matar um ser humano. Não pode. É isso, a existência do robô... A existência do robô, a autopreservação dele, não pode suplantar nem a primeira, nem a segunda lei. Exato. É isso. É isso. Ele não é prioritário frente a um ser humano. Pronto. Não é. E ele está às ordens de um ser humano. Exato. Né? É isso, basicamente. Proteger e obedecer um ser humano. Isso. É isso. Nessa ordem. Nessa ordem. E aí, a Lei Zero, depois de muito tempo, culminou lá em 85. Olha só. As 3 primeiras leis foram concebidas em 1950. A Lei Zero lá em 85. E a Lei Zero diz... Um robô não pode causar mal à humanidade ou por omissão permitir que a humanidade sofra algum mal. Eu tava aqui pensando, inclusive, que era outro momento histórico também, com relação a robôs ou tecnologia, né? Em 85, eu acho que outras discussões vieram à tona também, você não acha? Principalmente coisas sobre clima. É. Enfim, né? Aquecimento. Isso. Então, talvez, é aí que a gente vai perder pros robôs. É. É por causa dessa Lei Zero aí que a gente pode ter umas baixas aí, entendeu? Pode ser. Porque o robô fala, bom, eu tenho 1000 pessoas ali naquela praia que vai pegar fogo. Tenho 30 aqui. Uhum. Mas essa 30 aqui pode ser passagem para essa... Então a gente mata essas 30 pessoas aqui e deixa os outros passar. Exato. Não sei, a gente não sabe, né? Como que isso se daria, né? Sim. Enfim, e essas leis da robótica, tanto o termo robótica como essas leis, elas são usadas na área de robótica, né? Não é à toa. Né? É claro que hoje em dia mais por uma questão anedótica, né? Mas durante muito tempo se pensou na robótica como havia sido concebida ali, né? Pensada pelo Isaac Asimov. E como a gente disse, a gente aqui entra num assunto que é a inteligência artificial em si, né? Então, quando a gente fala de cérebro positrônico, a gente está falando de algo que eles interpretavam, né? O que ele interpretava, que era um órgão que ia fazer com que esse robô pensasse como um ser humano.
e tivesse a inteligência de um ser humano. E quando a gente fala de inteligência, né, o que é inteligência? O que a gente pode entender como inteligência, né? E aí eu peguei uns termos aqui de inteligência para a gente pensar um pouco, né? Então, é claro que a gente vai ter outros, principalmente na área de educação, quando a gente vai para Piaget e vai para outras coisas, mas eu quis falar um pouquinho mais aberto disso, né? Então, assim, quando a Associação Americana de Psicologia, lá em 1995, eles definiram o que é inteligência, né? E para eles, a inteligência é indivíduos que se diferem na habilidade de entender ideias complexas, de se adaptarem com eficácia ao ambiente, de aprenderem com a experiência, de se engajarem nas várias formas de raciocínio, de superarem obstáculos mediante o pensamento. Embora tais diferenças individuais possam ser substanciais, nunca são completamente consistentes. O desempenho intelectual de uma dada pessoa vai variar em ocasiões distintas, em domínios distintos, a se julgar por critérios distintos. O conceito de inteligência são tentativas de aclarar e organizar esse conjunto complexo de fenômenos. Se a gente pega a primeira parte ali, do que descreve como inteligência, vamos pensar numa inteligência artificial, tá bom? Pensem aí na de vocês. É a habilidade de entender ideias complexas, de se adaptarem com eficácia ao ambiente, de aprenderem com a experiência, de se engajarem nas várias formas de raciocínio, de superarem obstáculos mediante o pensamento. Meio assustador, né? É meio assustador, Leite. Começa a ficar um pouco assustador. A gente não pode chamar de pensamento em si, né? Assim... de novo, né? Parece um conjunto de raciocínio. Isso, de lógicas. De lógicas, Aí, teve um pessoal de um outro lugar ali, Mainstream Science, né? Em 94, que falou o seguinte, sobre inteligência. Uma capacidade mental bastante geral, que, entre outras coisas, envolve a habilidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas, aprender rápido e aprender com a experiência. Não difere muito do que disseram lá em cima. Então, assim, eu acho que quando a gente fala em inteligência, né, a gente sempre vai para essa coisa. Eu acho que o que está mais perto é sempre essa coisa que o Asimov faz no texto dele aqui, inclusive, que é resolver problemas. Né? Então, se a gente resolve problemas a partir da experiência, que foi o que eles colocaram aqui, né? Então, eu entendo uma ideia complexa, eu vou lá e adapto com eficácia isso ao ambiente que eu tô, né? E que eu aprendo e que eu dou uma solução já baseado numa experiência anterior que eu tive. Algumas pessoas estão dizendo que isso não pode ser chamado que a inteligência artificial não pode ser chamada de inteligência artificial, que não é nem inteligência, nem artificial, né? Sim. O Nicoleles diz isso, né? Que não é nem inteligência, nem artificial. Não é, mas se comporta como se fosse. Exato. Né? Foi programada para se É uma simulação. É um simulacro. Né? E aí é onde a gente sempre fica nessa de até onde é simulacro, até onde o simulacro não se perfaz de não simulação. Né? Então, quando a gente chega nessa no que algumas pessoas chamam de singularidade, de eu sou um ser pensante, um ser autônomo. Autônomo, eu acho que tem, né? Eu acho que quando a gente pensa em autonomia, por exemplo, né? Isso porque eu encasquetei com o termo autonomia, tá? Sim. Porque quando a gente pensa em autonomia, a gente pensa na origem da palavra, na criação, aquele que é capaz de gerar as suas próprias leis.
né? Do nomos da lei grega, né? Você acha que é possível? Porque aqui a gente tá até falando, inclusive, das leis da robótica, certo? Sim. Então, Sim. a ideia, pelo menos do Asimov, é que existem leis incutidas que não tem como serem mudadas. Isso. Então, a gente não tá falando de um ser autônomo, de forma alguma. Ele inclusive, ele é, como se diz? Não é regido, né? Ele precisa... A gente pode dizer que é regido. Ele precisa se curvar a essas leis, porque são elas que, inclusive, fazem parte dele ser quem ele é. Isso. Hoje, se a gente pensar nas máquinas, olha que termo old school. Na Matrix? Na Matrix. Se a gente pensar nos computadores, sei lá, no chat GPT, sei lá, a gente fala de autônomos, porque pra mim, eu não sou especialista, mas me dá a impressão de que eles são, como a gente tava falando agora, eles simulam isso. Que sejam. Isso. Né? Mas, por exemplo, você puxou aí a carta do ChatGPT, por exemplo. Eu puxei mesmo. O ChatGPT é o que a gente chama de robô gerativista. O que é um robô gerativista? Ele está apoiado em ombros de pessoas e gente que já criou muita coisa, e ele gera a partir daquilo ali. Certo? Então, assim, em algum momento, em algum lugar, eu vou dar um exemplo meu, tá? Primeira vez que a Andréa foi fazer um podcast, tudo bem? A Andréa não sabia como fazer, vamos pensar assim. Sim. O que a Andréa fez? A Andréa foi lá no Google, pesquisou como fazer pauta para podcast. E aí eu olhei um modelo dessa pauta e eu falei, tá, então eu vou pegar essa formulinha aqui, que é esse modelo, e vou aplicar para o meu podcast com o tema que eu vou tratar. Tudo bem? Sim. Você adaptou aquele modelo. Isso. Se eu chego no ChatGPT hoje e peço para ele criar para mim uma pauta de um podcast sobre Orgulho e Preconceito de Jane Austen, ele vai fazer a mesma coisa. Entendi. Ele aprende de algum modo. Na verdade, não é nem que ele aprende. Ele olha do mesmo jeito que eu fiz. Entendi. Ele olha, ele adapta, ele pega as informações e ele adapta. Qual que é a diferença dele para a Andréia? É que a Andréia levou, por exemplo... Claro. sei lá... Uma semana, vai. Não é nem isso. Às vezes a Andréia levou uma vida, porque a Andréia lê Jane Austen desde que ela tinha, sei lá, 24 anos. Ele, Fora que a sua primeira pauta não vai ser igual à sua 40ª pauta. Exato. Né? Não que a dele seja muito melhor. Sim, mas... Porque isso também acontece, mas... de novo, quando a gente fala desses robôs gerativistas, que é o caso do ChatGPT, a gente tem que ter isso em vista. Ele aprende? Ele olha, ele vê o que é e ele faz. E quanto mais a gente pede para ele fazer, melhor vai ficar. Então, sim, ele aprende. Quanto mais você pede para ele fazer, melhor fica. Sim. Mas isso é comigo ou isso é, por exemplo... Com todo mundo. Porque tá todo mundo... É isso que eu ia falar. Então, por exemplo, você vai lá agora de manhã e pede pra ele fazer uma... Vou dar um exemplo esdrúxulo, tá? Mas você vai lá de manhã e pede pra ele fazer uma pauta de Jane Austen. Tá bom. Aí, daqui um mês, eu vou lá e falo pra ele fazer uma pauta de Jane Austen. Possivelmente ela vai ser diferente. E melhor, vamos dizer assim. E melhor. E melhor. Nossa. Entendeu? Entendi.
Eu acho que é um tema tão interessante porque modifica a forma com que a gente pensa, Exato. modifica a forma com que a gente interage com o novo, modifica muito, muito, muito da estrutura do pensamento, que eu acho que... Que é o que o Nicoleles fala naquela... Existe uma entrevista do Miguel Nicoleles que ele fez para o Reinaldo Azevedo. Uhum. E o Reinaldo Azevedo pergunta, e essa inteligência artificial aí, vai matar nós? Ele falou, não do jeito que vocês estão pensando. É isso. Porque o que vai acontecer é que o nosso cérebro, ele se adapta para não morrer. E nós já nos adaptamos à rede social e estamos pensando como as pessoas da rede social. Olha, um exemplo banal, tá? Eu trabalho muito me locomovendo. Uhum. Eu vou a vários lugares, cidades, me locomovo muito para trabalhar. Meu pai também. Uhum. E o meu pai e eu, a gente tem os diálogos mais engraçados, eu acho muito bons. Quando eu não sei chegar a algum lugar e eu... Ou às vezes eu... Porque, na verdade, não existe não saber chegar a algum lugar. Existe abrir o Waze e seguir o Waze. É isso que existe. E aí o meu pai vira e diz assim, amanhã você tá indo lá em Santo André, né? Eu falo, tô. Aí ele diz, você vai lá na fábrica no Nanã, não vai? Eu falo, vou. Aí ele fala, você sabe chegar lá? E eu falo, pai, eu sei. Porque, o Waze sabe! Exato, porque assim, a maior parte, o caminho basicão, eu sei chegar, entendeu? Eu sei quais as avenidas centrais, eu sei me locomover. Mas quando eu começo a entrar muito, aí é o Waze mesmo, né? E aí ele diz assim, não, você faz assim. E aí ele começa. Você pega a Salim Faramaluf, você segue a Salim Faramaluf até a ponte blá blá blá. Na ponte blá blá blá, você segue mais 200 metros, vai ter um posto Shell. E você vira à direita, eu falo, pai. Aí ele já começa, depois do posto Shell, se 2 km a mais. Eu falo, pai, já me perdi, já não sei. Aí ele, mas você não sabe nada. Você precisa saber. E eu falo, pai, eu só coloco no Waze, entendeu? Então, assim, eu acho muito bom, porque ele tem momentos que ele faz isso, meu pai. Não é todo dia, não é toda hora. Mas sei lá, eu acho que um dia ele acorda e fala, hoje eu vou ensinar a minha filha. E eu tô falando eu vou mostrar pra ela como é importante ela saber o caminho que ela tá andando. De cabeça, entendeu? E a gente tá falando de uma geração que, assim, não é... Eu não tô fazendo referência a nada muito profundo. Eu tô falando de algo que se incorporou ao nosso cotidiano, que, assim, a imensa maioria das pessoas que dirigem usam, e que é banal, se você parar pra pensar, é um facilitador. Eu vou numa coisa mais trivial ainda. Quantos telefones você sabe de cor? É isso. Eu me forço, de verdade, ano passado eu me forcei a aprender o número da minha mãe, o do meu pai e o do meu irmão. Porque eu ficava pensando, e se eu for assaltada? E se eu perco meu celular no meio do nada? São Paulo, gente. São Paulo é isso aí. Exatamente. Então, e eu me forcei mesmo. Então, agora eu sei, porque eu fiquei assim, muito tempo repetindo na minha cabeça, até que eu gravei, né, o número de cada um deles. Porque eu falei... Eu sempre fui muito ruim de número, sempre. Nomes e... Gabi me conhece, sabe que eu dou o cast inteiro de um filme. Nossa, sim. Falo do roteirista. É uma coisa... André, é impressionante. É quase um chat GPT, entendeu? Agora, não me peça pra decorar número. Não me peça. Eu decorei o meu CPF, acho que depois dos 30 anos. Mano, é muito difícil pra mim. Número é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Mas assim, então e não se trata de, o que é melhor você saber de cabeça. Não é isso. Mas acho que é a forma com que o meu pensamento e o pensamento do meu pai, por exemplo, são completamente diferentes. Isso. A forma com que eu olho a rua é diferente que o meu pai olha a rua. Mas era mecânico. A gente tem que lembrar que, por exemplo, não é que você lembrava do número do telefone. É que você era obrigado a digitar o número do telefone. Não, e dependendo do... E todo mundo fazia isso. Não é que você fazia isso, você era genial você fazer isso. Não, todos, né?
Aí quando muda e vai para a agenda eletrônica que você aperta só e ele disca sozinho, acabou, entendeu? Acabou. Tipo, você não precisa mais, né? Acabou. E é uma mudança de paradigma que a gente quase não, que é imperceptível, mas que o nosso cérebro fala, não vou precisar mais disso aqui. E entramos no que a Andrea falou da adaptação cerebral, que em termos técnicos é chamado de neuroplasticidade. O seu cérebro... Fala um pouquinho, Gabi. É que o cérebro, ele é um órgão que está o tempo inteiro se adaptando. Eu acho que ele é um órgão prático, assim. O que você precisa saber, você grava. O que você não precisa, você esquece muito rapidamente. Existem vários tipos de memória. Né? Existe a memória da ação, que é aquela que é o que você estava falando, do tipo, você gravava o número da sua casa não porque você queria gravar, mas porque você precisava gravar, senão você não ia ligar para sua casa, nunca. Então, você precisava dessa memória desse número. A partir do momento que você não precisa da memória desse número, você tem algo que já faz esse processo por você, o seu cérebro não se lembra, né? E é uma característica dele. Você, diferente de um aprendizado prático, que é o que a gente chama de praxis mesmo, que é, por exemplo, por que você não esquece de como você anda de bicicleta? Eu não sei porque eu não sei andar de bicicleta. Não é um exemplo muito bom pra mim. Você sabe nadar? Não. Também não. Ô, senhor, tá ficando difícil. Eu sei andar. Pode ser. Pode ser. Por exemplo, Pode ser. Você aprende tudo que você... Por exemplo, uma pessoa que toca violão. O pessoal adora dizer, ela tem um dom. Vou para além disso. O desenho. A pessoa desenha bem. Aí você fala assim, nossa, mas ela tem o dom de desenhar bem. Ok, ela pode de fato ter uma facilidade, ela pode nascer gostando muito daquilo, mas é mecânico. E a parte do seu cérebro que aprende mecanicamente é diferente. O local que se aprende mecanicamente é totalmente diferente do local que se aprende intelectualmente. Uma coisa é você ler sobre fígado. Você está estudando medicina e você lê sobre o fígado. Isso é um aprendizado intelectual. Você está gravando essas informações no seu cérebro. No seu cérebro, que eu digo assim, na parte central do seu cérebro, num giro específico do seu cérebro, né? Numa parte específica do seu cérebro. Quando você aprende a nadar, você está salvando essa informação mais próxima ao seu cerebelo, por exemplo. Por isso que você anda por conta do seu cerebelo. Você nada por conta do seu cerebelo. Você dirige por conta do seu cerebelo. Você toca bem um instrumento e toca por horas e horas e horas e horas porque você está gravando essa informação cerebral, em um lugar específico que não é necessariamente o lugar intelectual. Você também ativa outras áreas, evidentemente, mas a mecânica, a prática, o movimentar é um outro lugar. Ou seja, o nosso cérebro ele é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Ele tem muito mais nuances, é muito mais... Eu acho a parte mais interessante de se estudar, particularmente, porque ele é muito amplo mesmo, né? Ele tem uma... a Andrea leu algumas das definições de inteligência, mas de fato ele é difícil de você entender, porque... uma pessoa que pinta bem, ela não pinta só bem porque ela nasceu pintando. Ela aprendeu a fazer isso. E ela fez isso inúmeras vezes. Uma pessoa que toca bem piano, ela não nasce tocando bem piano. Ela toca horas e horas e horas. Quem conhece alguém que estuda música sabe disso. Né? Então, o cérebro, ele é esse órgão que ele grava o que você quer. O que você precisa, o que você se empenha de repetir, né? Ele tem uma vivacidade, por isso que é tão amplo, por isso que as pessoas são tão diversas, por isso que os interesses, por isso que as capacidades, porque ele tem uma capacidade adaptativa
imensa. Você pode fazer muitas coisas com o seu cérebro. Cada pessoa escolhe, tem também os estímulos do ambiente, os estímulos pelo qual ela vai passando ao longo da vida, que facilitam. Óbvio que tem a genética também, enfim, tem tudo isso, mas o cérebro, diferente, eu acho, de um computador, mas eu acho que também simulando o cérebro, né? Quando a Andrea fala que o computador aprende, né? O ChatGPT tá aprendendo, ele tá, de certo modo, simulando essa neuroplasticidade. Uhum. Você entra O que é um hábito? O hábito, ele se estabelece por repetição. Isso. Todo hábito, ele é uma repetição. E quanto mais você faz, mais automático ele fica. E eu acho que, de certo modo, é isso, né? Kant já dizia, né? O mundo todo é uma repetição do ser humano. Tudo que você cria é uma repetição de você mesmo. Eu acho que, de certo modo, essas máquinas, a gente tá brincando aqui do termo, mas essas máquinas, elas são um simulacro de humanos mesmo. Uhum. A gente não consegue fazer algo diferente disso. Porque é o que a gente é também. Mas não deixa de ser... Oh, meu Deus. Temos um participante aqui especial. Mas ele não deixa de ser assustador, porque o grande medo é que a gente falou um pouco do que eu vou dizer agora naquele programa de A Filha Perdida, quando a gente falou de bonecos. Sim. Que acho que é um medo, talvez, de novo, talvez faça parte do ser humano, né? Que é o medo de você ser engolido pela sua própria criação. Uhum. Né? Qual é o nome daquele conto que ele cria uma... O Homem da Areia. Você tá falando do A.T. Hoffman? Acho que sim, que ele cria um... Que é o Freud faz menção. Isso, exato. É o do A.T. Hoffman. É o do mesmo autor do Quebra-Nozes. Então. Chama O Homem da Areia. Der Sandman. Então. Porque é isso, né? Eu acho que é muito mais difícil. E eu acho que aí entra o que a gente tá falando sobre o quanto muda como a gente pensa. Uhum. Porque o cérebro, apesar de ele ter todas essas capacidades, não é fácil. Por isso que não é... Tem uma cena na adaptação do Eu, Robô que ele vai entrevistar o teórico robô assassino. Uhum. E o Will Smith fala assim... você é uma máquina. Ele fica o tempo todo ironizando o robô, né? Uhum. E ele diz assim... Você é uma máquina, você não consegue pintar um quadro lindo, sei lá, uma obra-prima. Aí o robô diz pra ele... Você consegue? Porque é isso, né? É isso. É isso. Porque é muito mais difícil do que aparenta, entendeu? Você fala assim, o seu cérebro é capaz? Capaz ele é, eu quero ver você fazer isso, porque... Que é o que a gente tá discutindo aí, que tá tendo essa greve dos roteiristas e dos atores e tudo mais, que é o que eu acho que é o que pega a gente mais no calcanhar ali, que... Era o lugar que todo mundo falava que a gente não ia ser substituído, isso, que é a arte. E é o primeiro lugar que as pessoas querem substituir. Olha, você mesma fez vários experimentos com aquela criação de... como é que é o nome daquilo, André? Que você cria obras? Como é que é o nome? Que é ou Midjourney ou Dali, que aí é já a parte de ilustração, né? Que é essa criação de arte digital. Isso. E eu acho lindo, tem gente fazendo maravilhas com isso, fica lindo também. E aí a gente entra de novo naquela história do... Se eu coloco que eu quero algo ao modo do Van Gogh, como eticamente a gente vai lidar com isso? Exato. Né? Abre um leque de novidades e de... Isso. Que, por exemplo, André e eu não temos noção, eu acho, de que como uma criança, uma pessoa que nasceu hoje, em agosto de 2023, vai pensar daqui uns 20 anos. Eu acho que, se eu puder
falar assim, o que você acha que tinha que fazer agora? Eu falo, tinha que parar tudo, que não vai acontecer, e entender onde a gente quer chegar com isso. Não vai. Infelizmente, entendeu? né? Tipo, porque quando aconteceu com as redes sociais, a gente não estava pronto, mas agora a gente tá. A gente já sabe o que aconteceu. Sim. Então, mas quem se importa, entendeu? Porque é isso. Eu acho que, no fim, são assuntos que são legados aos filósofos. Sim. Entendeu? Porque as pessoas não querem... Não é que não querem. Eu acho que isso é uma generalização muito forte de ser dada, mas tem impactos muito profundos. Eu acho que o Nicoleles tem razão, sabe? Acho que talvez é isso, te mate de uma outra maneira, né? Não da maneira que a gente imagina nos filmes e vê nos filmes o robô seguindo o outro pra matar, entendeu? Mas que, de fato, traz perigos, eu acho que é indubitável. As pessoas viverão mundos completamente diferentes, a depender de suas idades, das suas profissões, e eu acho. Assassinato é um truque novo para um robô. Parabéns. Responda. O que significa este gesto? Quando entrou, quando olhou para o outro humano, o que significa? É um sinal de confiança. É uma coisa humana. Você não ia entender. Meu pai tentou me ensinar as emoções humanas. Elas são difíceis. Quer dizer, o seu criador? Sim. Então, por que o matou? Eu não matei o Dr. Lenin. E por que se escondeu na cena do crime? Eu tive medo. Robôs não sentem medo. Eles não sentem nada. Não sentem fome, não sentem sono. Eu tenho. E tenho até mesmo sonhos. Seres humanos é que têm sonhos. Até cães têm sonhos. Você não. Você é só uma máquina. Uma imitação da vida. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Vamos então entrar em Eu, Robô? Vomitão. Eu, Robô, para quem nunca leu e achou, como eu, que era um romance a primeira vez que eu li. Eu também. Na verdade, o Eu, Robô, ele é uma coletânea de 9 contos. Que é meio que transpassado ali, costurado, por uma narrativa que ele tenta fazer uma narrativa em moldura, mas falha miseravelmente. Nossa, tadinho, ele falha mesmo. Sinto dizer, Asimov, não dá certo. Os contos em separados são ótimos, mas a costura que ele tenta fazer com uma possível entrevista com a Susan Calvin, ela é patética. Não fica muito ruim mesmo. Mas os contos são muito bons, né? Aí a gente não tem muito o que falar. E aí, como eu disse, são 9, né? E cada um deles foi escrito, como eu já tinha dito antes, na década de 40 em anos diferentes. Então, por exemplo, o Robbie, ele foi publicado em 40. O Círculo Vicioso em 42. O Razão em 41. O Pegar o Coelho em 44. O Mentiroso em 41. O Pobre Robô, publicado em 47. Em 47. Fuga, publicado em 45. Prova, em 46. E O Conflito Evitável, em 1950. É o último. Que é o último. Que é o mais chato, eu acho. Também. Né? Mas é porque envolve uma coisa que já é lá o pezinho na fundação. Né? Eu acho que já tava. Ah, é? Ele já tava meio ali. Flertando com essa obra. Com essa ideia e tal. O Robbie, que é o primeiro, e aí, qual que é a ideia aqui, né? O Robbie é amável. Amei. É ele apresentar a evolução,
né, tecnológica dos robôs a partir conforme a gente vai avançando nos contos. Então, por exemplo, o Robbie, que é esse robozinho, né, do primeiro conto, que, coitado, tem o nome... O conto tem o nome dele, mas que ele aparece muito pouco, que na verdade é a história da Glória, que é a menina que tem o Robbie. O Robbie é um robô babá. Isso. Que não fala, mas que é apaixonado pela história da Cinderela. Isso. E ela é uma menininha que ama contar as histórias pra ele. Não Até só isso, né? Eles convivem, mas... Até que um dia a mãe da menina... E por conta porque existe uma problemática de ter robôs na Terra, né? Por conta de preconceito. Né? Assim, uma coisa que, assim, ser humano ter preconceito quase que não acontece. Mas aí eles pegam e começam a ter preconceito com o robô. Aí o que acontece? A mãe fala, larga esse robô aí dela. Vamos se desfazer dele. Desfazer, isso. E a partir daí, o conto gira em torno de como fazer com que essa criança que pegou esse apego a esse robô desista desse robô. Isso, ela faz de tudo para que a filha esqueça que ela teve um robô. Ela começa dando um cachorro para a filha. Aí a filha meio que gosta no começo e tal, mas ela não para de pensar no robô. Ela percebe que foi uma compensação pelo robô ter ido embora. Isso. Né? Aí depois ela decide que depois que quando tiver férias ela vai brincar, vai esquecer. Até que eles decidem viajar pra Nova York. É Nova York. Isso. E a menina fica empolgadíssima com a viagem. E aí a mãe fala, aí, tá vendo? Esqueceu aí, ó. Pronto. E quando a menina tá no voo, se não me engano, ela já diz, eu sei que vocês querem que eu viaje pra Nova York porque é lá que o Rob está. Então, quer dizer, ela ainda assim não para de pensar no robô. Eles fazem vários passeios, ela se interessa pelo universo robótico, mas por conta do Rob. E eles vão na fábrica em que o Rob foi feito, que é da US Robots. E lá está o Rob. E a mãe... Do nadão, ele... Quer dizer, o pai, na verdade, que bola esse reencontro, na verdade. Mas ele meio que prova pra mãe que o Rob é confiável porque ele salva a menina, né? Isso. E aí, ok. Meio que termina de um jeito assim, né? Tá bom, então... aí volta com o robô, só que aí a menina fica com o robô aquela coisa até ficar adolescente. Aí depois o Rob volta pra caixa, entendeu? Então é um brinquedo mesmo, é uma babá, de fato, né? Ela tá ali num momento... eu acho que todos os contos dele têm um pouco... É interessante que o Rob seja o primeiro, porque eu acho que no fim condensa tudo que tem os outros também, sabe? Eu acho que tem uma problemática que logo no comecinho do conto ele coloca, que mescla com o robô, com o problema do robô. E o término do problema é sempre um pouco racional, assim. Você fica o tempo todo esperando que vai vir um dilúvio, assim. Você fala, nossa, pronto, é agora. Vai começar o apocalipse, entendeu? O robô vai ter matado alguém. Você fica o tempo todo esperando que alguma coisa muito ruim nesse lugar da morte, vai matar alguém, vai pegar alguém, vai não sei o quê. E nunca acontece, né? Não, porque o robô é um liquidificador, é uma batedeira. Isso, é isso aí. É isso, ele é um utilitário. Exato, ele é cru, assim, ele é uma coisa que... É só você saber as leis da robótica e como manusear essa lei da robótica nessa problemática. Isso. Aqui no Rob, a gente vê ainda muito pouco das leis, né? Isso, só a primeira. A primeira lei, que é a menina ou por inação ou não fazer com que a pessoa se fira, né? Que é o caso da menina. Aí a gente vai lá pro segundo conto, que é o Círculo Vicioso. Que aí a gente é apresentado
aos dois personagens, né? Que ao aparecem Greg bastante, e ao Greg Powell e ao Mike Donovan. E é aqui que a gente vê pela primeira vez as leis da robótica. As 3, né? todas. As 3 leis da robótica, né? E aqui a história, né? O problema que é dado para o leitor ali é que tem um robô que ele tá andando em círculo ali. Isso. Ele é programado para fazer uma extração de zinco, eu não lembro agora, alguma coisa assim. E ele vai até um lugar e não volta. Ele vai até um lugar e não volta. Ele vai, e aí no meio do caminho ele pega e volta pro lugar, né? Exato. Ele não chega na base e volta pro lugar e volta do lugar e nem extrai, nem volta pra base. E aí, a partir das 3 leis, eles entendem por que o robô tá dando esse problema e resolvem o problema. Isso. Então, assim, todos os que a gente for falar aqui é isso. É a mesma coisa. É isso, exato. Né? Mas o legal é a engenhosidade. É a complexidade que Isso, que acaba sendo dada aqui. Que cada problema toma, né? Exato, né? Aí tem o razão, que é, se não me engano, Diga. O razão... Pode falar, eu tô tentando lembrar qual é. É aquele do robô que vira tipo um... Eles seguem o robô. Isso, tem vários robôs. Isso. Eles servem o mestre, não é esse? Xenofóbico isso aí, hein? Eu achei meio islamofóbico, não sei se é essa palavra. Você não achou? Como assim? Porque tem uma hora que ele faz umas referências ao Islã, assim, do tipo, ele diz, parece um... Não, desculpa, eu tô generalizando, tá? Não tô dizendo que é, mas é que ele usa termos muito, assim... próximos do Islã. A analogia que ele faz é muito, assim, eu tô de falar, amigo, qualquer religião, entendeu? Teria esse tipo de fanatismo, entendeu? Porque ele fica o tempo todo, fica aparecendo... Eu não lembro. Poderia até ter anotado e lido aqui, que era algo assim, entendeu? É algo como, parece que eles estão louvando um fanático. Aí ele fica o tempo todo dando a entender isso. Eu falo, gente, senhor... É um homem de 1940 escrevendo mesmo, assim. Porque o robô, ele acha que a parte de energia que eles têm lá é um... O motor que eles têm que alimentar é um... É Deus. É Deus. É muito engraçado. É Deus, e eles criam uma religião ali. E ele prega para todos os outros. E ele é como se fosse um profeta. É uma loucura generalizada. E aí, no fim, eles descobrem que a ideia era essa mesmo. E que, na verdade, ele fala assim, mas ele não fez o que ele foi programado para fazer? Fez, mas ele tá assim, não, se ele fez o que estava programado para fazer... Tudo bem. Tá tudo bem. Não matou ninguém, não contrariou nenhuma das 3 leis, então tá tudo bem. Nenhuma das 3 leis. E é muito louco, assim, né? Enfim. Aí tem o pegar o coelho, que eles têm 5 robôs que eles servem junto. Que ele fala assim, são como 5 dedos da mão. É que eles 6. Fazem uma dança. Isso. É esse. Então, é esse, eu acho. É esse, que ele é meio... Não é nem que eles fazem uma dança, é que eles marcham. Isso. E aí, a ideia qual que era? É que tem um robô que dá ordem para outros 6 robôs. Mas é confuso esse ponto, eu não consigo... Então, porque na verdade, a analogia que ele fez foi, ao invés de ser 5 dedos na mão, eles colocaram um a mais. E aí o robô se perdia quando dava ordem para todos eles. Isso. Depois de uma grande ordem. Então, o que ele faz? Ele atira em um deles e aí o robô começa a dar conta dos outros 5. Isso, ele mata um e tudo bem. Isso, é isso. Mas até chegar nessa história, eles são soterrados. O robô eles ficam perguntando onde está o robô. Eles tentam assistir por televisão o que o robô tá fazendo. Isso, porque até então eles falam assim, enquanto tem alguém olhando, eles não se perdem. Mas quando alguém para de olhar, eles se perdem. Por quê? Porque eles têm que tomar decisões sozinhos. Isso.
E esse, que é o gerentão ali dos outros... Ele dos se outros, perde, né? ele se perde na hora de tomar as decisões, né? Isso. Então, aí tem esse. Aí a gente tem o mentiroso. É bem complicado esse, né? O mentiroso... O mentiroso é o que lê as mentes, né? Isso, o mentiroso é um robô que eles descobrem que está lendo as mentes dos outros. Das Isso. pessoas, né, no caso. E aí, o que ele faz? Ele tá lendo a mente das pessoas e ele começa a gerar alguns problemas. Ele, coitado, ele não quer fazer com que as pessoas sofram. Então, Isso. ele fala para as pessoas aquilo que as pessoas querem ouvir. Isso. Então, por exemplo, no caso da Susan Calvin, ela está muito interessada em um dos rapazes que trabalham lá, que é mais novo que ela, inclusive. Isso. E o robô começa a dizer para Susan Calvin que o cara também está interessado nela. Porque o que se pensa? Que já que ele lê mentes, ele sabe a verdade. Ele sabe o que se passa na cabeça de todos eles. De todos eles. Então ela meio que né? vai dizendo, tipo, né? E aí ele diz, mas o fulano gosta de você. Então ela pensa, ele gosta, porque se ele lê a mente, então ele deve saber que ele gosta. Só que não, na verdade ele está lendo a mente dela. E aí ele vai dizer para ela o que ela quer ouvir naquele momento. E ele não faz isso só com ela, ele faz isso com o cara que quer que o Lenin se aposente, né? Isso. Porque ele quer ficar no lugar do cara. Então ele, assim, ele cria uma situação que ele mente para todo mundo pra, na verdade, dizer o que todo mundo quer ouvir para que as pessoas não sofram. Isso. E a Susan Calvin, quando ela percebe isso... Ela fica muito possessa. Isso é bem... Ela fica muito possessa e ela faz com que o robô tenha um curto. Por quê? Porque ela começa coloca um dilema ali, né? Ela coloca um dilema para ele, do tipo... Tá, mas se você não disser, você tá infringindo tal coisa. Você vai magoar um deles. Não tem como não magoar ninguém. E aí ele simplesmente para, né? Uhum. E aí as pessoas... E aí... É aí que eu digo que é muito complexa essa relação do Asimov com a Susan Calvin. Porque tem essa perversidade feminina ali. Sim. Né? Assim. Demais, né? Então, porque... E ela é a única que se descontrola. Exato. Né? Exato. Então, eu acho que esse é um conto que eu gosto muito dele. Eu não gosto dos desfechos dele. Não é que eu não goste, aí é que começa. Eu acho brilhante o desfecho dela ter colocado ele em contradição, Exato. Mas o percurso para isso é que me incomoda. A forma como é colocado por ela. E a forma como ela é retratada no conto. É isso. Eu acho que é isso, porque quando ele retrata ela, na verdade ele tá colocando como ele a vê. Isso. Então, é isso que eu acho que é mais complicado, assim. E sei lá, eu acho que ele poderia ter usado, por exemplo, o mote, que é ela estar apaixonada por alguém. Mas a forma com que ele põe ela apaixonada, por exemplo, é totalmente irreal. Também, eu acho, entendeu? Sim. Então, eu acho que é mais uma distorção de alguém que não vê as coisas como são, por ser misógino, por ter uma visão enviesada. Uma visão enviesada é ótimo, né? Uma maneira enviesada de enxergar essas mulheres. E é muito incômodo quando você lê. Tanto que eu brinquei da islamofobia, mas não chega a ser isso, mas é uma espécie de preconceito
chulo. Velado, né? E chulo. É, Tipo, uma estereotipada bem chula. Sabe aquela coisa bem chula? Do tipo, eles são fanáticos. Gente, pelo amor de Deus, entendeu? Parece papo de bar, assim, da coisa mais... Nossa, com todo respeito ao papo de bar, né? Tem muito papo de bar bom, mas... Que é bom. Mas é assim, é chulo, é um estereótipo... Que estereótipo não é, né? Mas é isso, então você percebe, conforme você lê, você percebe nessas entrelinhas... Não é entrelinhas, a forma com que ele constrói a personagem mesmo. Não chega nem a ser entrelinhas, eu acho que entrelinhas... Você teria que forçar um pouco a leitura. E não é forçado, é bem... Não, é nítido. É bem nítido, exato. É bem nítido que ele tá trazendo isso, assim, dessa forma, né? E nesse Mentiroso, eu acho que de todos foi o que eu menos gostei. É o que você falou, a solução é interessante da problemática, mas a construção disso é péssima, assim, péssima. É péssima. Aí a gente tem o Pobre Robô Perdido. Nossa, esse Pobre Robô Perdido, eu fiquei pensando na solução e começou a me dar nervoso, porque o que acontece? Some um robô. Eles têm lá, acho que 62. 62. E aí tem um 63 ali que apareceu do nada, do nadão. Do nada, do nadão, e eles não conseguem achar qual é, porque eles são todos idênticos. Isso. E aí eles descobrem que um dos trabalhadores ali, um dos rapazes que trabalha com esses robôs, discutiu com esse robô e mandou ele sumir. Isso. E ele está fazendo o melhor que ele pode para sumir, que é se homogeneizar ali naquele monte de robôs. Isso. E a missão deles ali é descobrir cadê esse robô, porque esse robô ele é modificado. Então eles precisam descobrir qual é esse... Ele não tá com a primeira lei. A primeira lei é modificada. É uma coisa assim, né? E aí eu fiquei pensando, gente... Né? E aí eles fazem uma série de jogos com esses robôs, assim. Eles fazem umas encruzilhadas pra ver se eles descobrem... Se esse robô dá um passo em falso, eles descobrem qual ele é. E aí eu fiquei pensando, gente, se a problemática toda era com esse funcionário, não, com esse funcionário específico, o mais esperado, pensando em um robô, é que você faça esse funcionário desdizer o que ele disse, não é? Mas aí você precisa saber qual é o robô para ele falar diretamente para ele. Ou ele pode falar para todos. Para todos. Né? Põe um megafone e fala... Pessoal, eu estava errado. Não suma. E eu tava esperando que essa fosse a solução. Eu tava lá lendo e falando, você quer ver que eles vão falar pro cara e falar... Porque é o que eu pensei. Eu falo, gente, eles ficam aí quebrando a cabeça. Não, foi uma solução super diferentosa. Foi, nossa, foi super arriscada. A Susan Calvin, nossa, se arriscou. Colocou o pescoço. Colocou o pescoço a prêmio. A gente não vai dar... A gente quer que vocês leiam, então a gente vai criar um mistério aí, vocês vão ter que ver. A pessoa que lê, essa sou eu lendo. Fica conversando, mas eu não acredito que fulano vai fazer isso. Eu não creio que essa é a solução. Eu não acredito que vai acontecer isso aqui, entendeu? E o Fuga? O Fuga, vamos lá. O Fuga, tá todo mundo de volta aqui na Terra, né? Todo mundo, assim, que enfim. E aí, eles querem saber, tem uma concorrente lá da US Robots que tá querendo fazer viagens interestelares, né? Só que como fazer isso, né? Como que esses robôs e essas naves, porque aí a gente já coloca esse cérebro positrônico numa nave, não é um robô, né? E aí tem uma coisa que é assim, como a gente fazer essa viagem sem que o ser humano morra durante essa viagem. E aí são os dois coitados lá, sempre eles, né? O Powell e o Donovan. São eles que querem se demitir todo o conto. Sempre. Que acabam indo nessa viagem e tudo mais.
E eles começam a perceber que tem alguma coisa errada nessa nave, né? Uhum. Que a nave só tem ervilha e, e leite para comer. E que em um determinado momento eles têm uma experiência de morte, né? Uhum. Então, assim, tudo o que essa nave faz é um grande experimento para entender como que o ser humano, numa viagem dessa magnitude, indo para um lugar que não é o sistema solar, como que esse ser humano vai lidar com isso. É basicamente isso o conto. E na verdade, assim, o cérebro positrônico que está na nave acha que tem que fazer essa viagem com eles, né? Uhum. E ele faz, né? Então, assim, ele Sim, faz sim. a viagem. E aí fica assim nessa, mas será que eles estão bem? Será que eles não estão? Eles podem nos ouvir, mas eles não podem falar. Exato, você fica o tempo Como que- todo. Uhum. E aí você fala, mano, e aí? Nossa. Como é que tá? E eles têm uma experiência de morte que é tenebrosa, Nossa, assim. Eu sim. achei Assustadora, bem né? assustadora a experiência de quase morte ou de morte que eles têm ali, né? Uhum. Mas eu não quero dar muito mais Uhum. spoiler que isso, porque a experiência dessa quase morte, eu acho que ela eu acho que é o que ela vale ali no conto, Exato. na verdade. Eu gostei, né? inclusive. Esse Assim, é gostei do ponto de vista, né? Veja bem. do É ponto interessante de ler. Sim, não, mas Ué. eu não pensei em outra Não existe outra. possibilidade, né? Assim, não, eu gostei tanto que eu queria passar pela experiência. Não, perdão. Os dois últimos contos, eles meio que são correlatos, né? Isso. O primeiro conto que a gente, que é em inglês evidence, prova. Isso. O que acontece? Tem um sujeito que está se candidatando ali e, o concorrente dele, o candidato concorrente, fala que é um robô. Então ele vai se... Então, assim, eu acho que é para prefeito, né? Dali da cidade. E o candidato concorrente fala assim, não pode porque ele é um robô. Como é que vocês vão eleger um robô? E aí fica nessa, né? E aí a gente não pode dar muito spoiler, porque senão... E aí a gente nem vai falar do próximo conto. É melhor não. Que é o conflito evitável, porque ele é uma continuação desse. Exato. Então, a gente fica nessa ideia de como que prova. Então, o sujeito não come em público, nunca come em público. Aí vão lá e dão uma maçã pro cara, o cara come. Uhum. Então, quer dizer, ele não é um robô. Então, a gente fica o tempo inteiro nessa de ele é um robô ou não é um robô. Exato. Então, a gente não vai estragar aqui o que acontece, porque, né? Do que se trata. Eu matei de cara esse daí. A gente mata de cara. Mas é legal essa dinâmica do será que é? Será que não é? E tal. Então a gente não vai dar muito spoiler, não. É melhor não. E aí não. A gente fecha, né? A gente fecha com a Susan Calvin morrendo ali. Ali eles falam que ela morre em... Eu tenho aqui uma linha do tempo, porque eu sou essa pessoa. Ela morre em... Cadê? Em 2074, aos 82 anos. Olha só. Né? No não período é que ela ali, tem mesmo a linha do tempo, gente? Eu tenho. Tá lá na nossa pauta. Eu criei a linha do tempo aí. Pois é. É isso, essa é a André fazendo pauta. Toma essa, ChatGPT. Olha essa linha do tempo, gente. Você não tinha visto a linha do tempo? Passado, André, com essa linha do tempo. Gente, é muito linda. Amei. E aí, a Susan Calvin morre ali aos 82 anos, ali já na época desse conto, O Conflito Evitável, né?
E aí, para não dizer que não falamos de coisas ruins aqui, vamos falar um pouco do filme de 2004, mas antes eu quero começar com uma frase, um axioma, pode chamar do que você quiser, do nosso queridíssimo Isaac Asimov. Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade. O Asimov diz que a violência é o último refúgio do incompetente. Pois bem. Pois muito que Agora bem. pensemos em Eu, Robô. Em Eu, Robô, temos que se passa ali em Chicago de 2035. Fica a dica, né? A frase. Né? Uhum. Que tem a personagem do Will Smith, Uhum. que é o Sr. Spooner. Isso. Spooner. Ele é um investigador. Ele é um investigador, um policial, enfim. Um bad guy. É. Bad boy. É um... Eu sei lá. Que combina nada com o Will Smith. Nada. Tá horrível. Tá muito horrível. ruim, tá. Tá over. Tá horrível. tá caricato, né? Caricato. Ele quer ser barrento. E ele... Fica ruim, Putz, fica bem ruim. É ruim demais. É ruim demais. É ruim. E aí, o que eles fazem aqui no filme? Então, tem a Susan Calvin. Né? Tem o Lenin. Tem o Lenin, Mas o que eles fazem aqui, na verdade? Eles estão fazendo um recall de robôs. Então, eles geraram um novo robô e os robôs antigos estão sendo trocados pelos novos. É tipo a Apple. É isso, né? Obsolescência programada. Exato. É isso. E aí, o que aconteceu? Só que o que acontece? Esses robôs que eles estão sendo criados, tem um deles que foi criado diferente, que ele não foi criado só com um cérebro positrônico, que ele foi criado com uma outra coisa lá, que é tipo um coração positrônico, que é uma coisa mais ou menos isso. Isso. Né? Quis dizer que era isso, não é bem isso que eles colocam, Mas é, né? exato. E aí, tudo começa quando o Lenin não, olha o Lenin. O Spooner. Não. Lenin. O cara que auto-assassina-se a si mesmo. O Lenin. É o Lenin. É o Lenin. Ele falou certo, é o Lenin. Tá certo. É o velhinho. Eu falei Lenin e lembrei de outro Lenin. Ops. Aí, pois é. Enfim, aí esse Lenin aí, ele se suicida. Todo mundo acha que ele se suicidou. Isso. Mas não. Porém, não. O robô jogou ele de lá. E o Will Smith, do filme, que é o Spooner, ele já tem certos problemas com o robô. Eu tô achando ele já tem um trauminha. A mulher dele foi morta por causa de um robô. Exato. E a filha dele... Não, mas não. O que acontece é que ele é salvo porque ele tem mais chance. O robô, ele pega, põe na balança assim. Você tem 15% de chance de viver. Claro. A criança tem 10% de chance. Eu vou salvar quem tem mais chance de viver. Mas você sabe que na prática é isso também, né? Então, Você sabe que treinamento de risco, assim, pra SAMU, pra bombeiro, é isso? Então, pois é. Então, o robô fez o que... Só que o robô é matemática, né? Então se nem matemática faz... Então, pois é. Até nós. E aí E aí o Smith pega e fica lá se lamentando, porque ele se envolveu num acidente, foram parar num lago lá, e aí, ao invés de salvar a criança, salvou ele, e ele tem um braço robótico. Além de tudo, ganhou um puta braço robótico. Exato. Mas enfim. Aí, e fica lá se lamentando, e, meu Deus, eu odeio os robôs, eu quero que os robôs morram. Aí ele tenta prender um robô, achando que o robô roubou a bolsa da Exato, a primeira cena. Putz, aonde? Em que lugar? Não, um cara desse nem podia ser da policial, né? Não podia. Porque isso aí é problemático. Pós-traumático. Exato. Pós-traumático. Enfim. Tem a psicóloga de robôs e cadê a psicóloga de humanos nesse caso? Pois é. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Muito bem. Ele chega lá, vai falar com o coitado lá. Todo marrentinho. Aí o
o Lenin chega lá e dá pra ele uma carta, tipo uma carta de suicídio, né? Isso. E fala, olha, você tem que fazer as perguntas Certo, certas, é. e biriri bororó. Também não E a gente, ajuda, ai, né? caceta, Também não não ajuda, né? Bom, o que a gente descobre nisso tudo? Que o robô jogou o pobre do Lenin, a pedido dele, já tá infringindo a primeira Já lei. era. Uhum. Então, né, já começa por aí. Uhum. Aí, durante toda a perseguição, né, porque chega uma hora que o Smith lá, o Spooner, faz 1 mais 1, que são 2. E aí ele liga e... Liga os aí pontos. liga os pontos, aí fala assim, vamos desovar esse negócio aí, vamos queimar esse arquivo. Aí transformam todos os robôs em robôs evil. E robô evil é o quê? Vermelho. Aí fica todos os robôs vermelhos. Por que será, né? Aí tentam desesperadamente matar o Will Smith. Exato, né? E não consegue. E aí, porque assim, aí você acabou de ler os contos do Asimov. Nos contos do Asimov, eles deram um tiro em um robô que era só para que o outro robô que estava lá, coitado, tentando gerenciar os outros 6, para que ele gerenciasse só 5. Isso, sim, foi uma questão prática, né? Foi uma questão. Toda vez que falavam assim, vamos destruir os robôs. Não pode, porque são quantos milhões de dólares você vai destruir? Exato. O Will Smith imagina, pra que isso? Robô no café da manhã. Ele joga robô, ele dá tiro em robô, ele chuta robô, ele passa robô embaixo. Eu olhava e falava assim, gente, mas tá Asimov tá revirando no túmulo. Tá se revirando no túmulo. Eu nunca vi um cientista do Asimov pegar uma escopeta pra matar robô. E tava lá o Will Smith matando o robô até a direita e pá. Bom, e aí esse robô que é super humano, esse robô, olha só, veja você. Olha só. E ele descobre que, na verdade, é o grande cérebro positrônico da US Robots que montou esses outros. Então, ela criou os robôs evil, que iam manter a humanidade. E aí, ele faz a coisa da Lei Zero. Isso. Que é, vou manter vocês aqui em segurança por conta de um problema maior aqui e tal, né? Mas o filme é ruim, o Will Smith tá ruim, a Susan Calvin é ruim, tudo. O roteiro é ruim. E não tem nada a ver, essa que é a questão. Nada. É o que a Andrea tava falando comigo, é livremente baseado numa ideia, assim, do que era o Asimov. Porque pegou alguma ideia dessas personagens, a ideia... Ele é uma colchana de retalho. Exato, exato. Então ele tem o pequeno robô desaparecido, que foi esse que a gente falou. Tem. Tem uma hora lá que todos os robôs estão lá, assim. E ele E aí o robô super esperto faz assim com a cabecinha. Assim, sai da formação. Aí você fala, é sério mesmo que a inteligência artificial ia sair da formação, meu senhor? Você acha que eu sou fosse uma inteligência não artificial, né? Eu não Era capaz, né? De tipo, assim... Eu não duvidaria, exato. Mas uma inteligência, não, nunca, jamais. Nunca, jamais. E aí, o outro é os Sonhos de Robô, né? Que é uma outra coletânea do Asimov, que tem um conto chamado Sonhos de Robô, né? Que fala a respeito daquele sonho, que ele fala, eu até sonho, né? Que o robô sonha e tal. Então é desse conto, Sonhos de Robô. É desse outro conto. E a última pergunta que fica é, Gabi Deali, gostou de Eu, Robô? Do filme não, confesso. Mas a leitura em si do Asimov eu gostei. Gostei dessa experiência, porque eu gosto do tema, eu acho, né? Então... E apesar de ter algumas problemáticas que a gente trouxe aqui, eu acho interessante. Eu acho, principalmente pensando no período que ele fez, eu acho bem interessante. Quando você descobre que ele escreveu, sei lá, nos anos 40, nos anos 50, ele de fato tem um poder preditivo, não diria com relação à tecnologia em si só. Mas é isso, você lê e você pensa, gente, as questões estão dadas já, né? Sempre estiveram dadas. O grande medo está dado.
para todos nós, de modo geral. Apesar de que, conversando aqui, nós chegamos à conclusão que os perigos são diferentes. E você? Você já tinha lido, eu sei, mas enfim. Já tinha lido há bastante tempo. E assim, eu acho que o Asimov, assim como outros autores, eles são autores de formação de leitura. Uhum. Então, porque é uma leitura fácil, no sentido de ela é fluida, né? Você lê, ele é muito diálogo, então você entende o que está sendo dito ali, não fica muito preso a descrições, por mais que tenha esses personagens muito arquetípicos, tudo muito raso, então você não precisa se preocupar muito, você se preocupa mais com o enredo. Eu gosto muito do Asimov, mas porque para além disso, eu tenho essa coisa de formação de leitora. Ele me ajudou ele ajudou a formar a leitora que eu sou Que você hoje, é. né? Uhum. Então, tem isso, acho que tem esse lugar. O Asimov, para mim, ele tem esse lugar. Por todos os problemas que eu vejo, para mim ainda é satisfatório ler uma história do Asimov, né? Talvez algumas nem tanto, por exemplo, O Mentiroso é uma história que para mim ela é bastante complicada por conta da forma como ele trata a Susan Calvin, mas os outros contos e quando ele não flerta muito ali com as coisas de hereditariedade e sucessões e tal, que ele vai lidar isso muito bem lá no Fundação, quando ele fica no robô, né, na coisa na coisa assim circunscrita ali naquele, eu gosto mais, quando eu gosto mais dele. Também gostei, me envolvi bastante também. Certo. E se vocês gostam de Asimov, se vocês não gostam, se vocês não sabiam que ele era um beliscador de bundas, cretino. Bom, enfim, falem pra gente o que vocês acharam do programa ou o que vocês acham do Asimov, ou se vocês conhecem. E aí, como é que eles podem chegar e falar pra gente do Asimov? É o que eu digo, né? Sempre tem 2 jeitos. Aqui nesse programa tem 2 jeitos. Porque nós ainda não recebemos cartinhas. Ainda não. Que isso. Então, como a gente não recebe, vocês podem ou enviar um e-mail para nós, para o contato@livrosemcartaz.com.br, ou ir lá no nosso Instagram, que é o @livrosemcartaz_, seguir a gente e comentar na nossa página, compartilhar os nossos stories, mandar uma mensagem, um direct pra gente. Por favor, comentem, a gente gosta muito, muito, muito quando vocês comentam. Sim, gostamos, né? E queremos. É isso, a gente termina por aqui agradecendo todo mundo que ouviu até aqui. A gente meteu o pau, bater e assoprar, né? Batia e assoprava, e assoprava. Esse programa foi disso. Aos fãs de Isaac Asimov, não é nenhuma crítica, gente. Eu também sou fã do Isaac Asimov. Exato. Mas tem coisas que a gente tem que dizer. Sim. Tá? É isso. É sobre. Tá? Gabi, muito obrigada. Agradecer aos meninos do Portal Refil que nos dão sempre esse espaço maravilhoso. Para nós estarmos aqui, conversarmos e tudo mais. Esperamos vocês no próximo episódio. Um beijo para todo mundo e tchau.